Pessoal, na nossa última aula, a gente deu a ênfase apenas na reflexão, onde basicamente a física que a gente estudava era da luz batendo numa superfície e essa luz era refletida. Agora a conversa muda um pouquinho. A luz vai bater numa superfície e vai entrar nela e vai atravessar a superfície. Toda vez que a luz mudar de um meio físico, então, por exemplo, a luz agora está aqui, tem uma lâmpada aqui em cima de mim, se tivesse um aquário aqui, então a luz passaria do ar, passaria pelo vidro do aquário e depois passaria pela água. Toda vez que a luz mudar de um meio físico para outro, obrigatoriamente a velocidade da luz vai mudar. E esse fenômeno a gente chama de refração. Moral da história, mudou de meio físico onde vai se propagar a luz, a gente vai falar que a luz está refratando. Você vai completar a primeira frase do seu material aí, ó. Tá escrito aí, ó, refração, vocês já receberam no grupo do WhatsApp, coloca aí, ó. Ocorre quando a luz muda de um meio físico para o outro, com consequente mudança na velocidade. Isso é fundamental, tá, pessoal? Falou em refração, obrigatoriamente a luz tem que mudar o valor da velocidade. Agora, antes da gente falar de uma definição, deixa eu mencionar um negocinho. Todo mundo já ouviu falar do tal do índice de refração, que é representado pela letra N. Tem uma tabelinha aí no seu material que está em branco, que é para a gente completar. Esses números que eu vou te dar aqui não tem que saber de cor, é dado em prova, mas eu sugiro que você saiba pelo menos um deles. Qual é o índice de refração do vácuo? É o menor que tem na natureza, vale 1. Ô Jax, mas o que é um índice de refração? O índice de refração ele vai ser uma medida da dificuldade com que a luz vai se propagar num certo meio. Você concorda que quando a luz atravessa a água, a luz não tem que colidir com moléculas de água? Agora imagina a luz passando no ar. Você acha que é mais fácil passar em moléculas mais afastadas ou em moléculas mais juntinhas? Agora imagina no vácuo perfeito, que não tem nada. A luz passa sem qualquer dificuldade. Então, o índice de refração é uma grandeza que vai medir o nível de dificuldade que a luz vai ter para se propagar num certo meio. E como o vácuo não oferece nenhuma dificuldade, o índice de refração dele vai ser o menor de todos, que vale 1. Índice de refração não tem unidade, tá? Por exemplo, o ar. O ar é quase igual ao vácuo. O índice de refração do ar é 1,002. O da água, 1,3. O do vidro, 1,5. O que eu estou dizendo, então? Que se a luz passar por essas 4 camadas aqui, a luz vai tendo cada vez mais dificuldade para se propagar. Eu quero que você guarde uma coisa. O índice de refração é inversamente proporcional à velocidade. Jax, índice de refração de quem? Do meio. O índice de refração do meio é inversamente proporcional à velocidade da luz naquele meio. Tem até uma equação. Gente, isso aqui é o mais importante. Você tem que enxergar usando a técnica das setinhas. Quanto maior é o índice de refração, entenda a física, mais difícil de se propagar ali. Se é mais difícil, então a luz anda com mais baixa velocidade. Ela se move com mais dificuldade. Maior índice, menor é a velocidade. Existe a fórmula mesmo. A fórmula do índice de refração é essa aqui, ó. C sobre V. Quem que é o C? É o símbolo da velocidade da luz no vácuo, é uma constante. V é a velocidade da luz no meio e N, o índice de refração do meio. Então você escreve aqui, ó, meio e aqui velocidade do meio. C, velocidade da luz no vácuo. Ok, você vai completar esse quadro aí para mim. Aqui o retângulo do material. E esse quadro você vai completar para mim também. Completa a frase então aí para mim, ó. Onde está escrito, segunda frase acima da tabela verde. Índice de refração N.
grandeza que mede a dificuldade que a luz possui de se propagar em um meio. Beleza? Frase de baixo. Abaixo dessa tabela aqui, ó, do quadro. O índice de refração é inversamente proporcional à velocidade de propagação. Isto é, quanto maior for o índice de refração de um meio, vírgula, menor será a velocidade de propagação da luz nesse meio. Legal. Vamos fazer aqui um exemplo de uma questão que caiu no vestibular. Um raio de luz vai atravessar 3 placas. Não ficou claro aí no desenho? Todas elas têm a mesma largura D. Você pode acrescentar isso aí para mim. E um raio de luz vai atravessar o ar, o vidro e a água. Você está notando que está mudando de meio físico. Então, obrigatoriamente, vai mudar o valor da velocidade. Como que ficaria o gráfico velocidade por tempo da luz atravessando isso tudo? Primeira coisa, não tem que saber de cor, seria dado para você. Quais são os índices de refração aqui? O do ar. Para efeitos práticos, gente, olha só a diferença para 1 e 1,002. É quase igual. Tanto é que a maioria dos vestibulares pede. Considere o índice de refração do ar igual ao do vácuo. Então aqui, ó, o índice de refração do ar, eu vou arredondar, vale 1. O do vidro está aqui, 1,5. E o da água está aqui na tabela, 1,3. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu sei que o índice de refração do ar é o menor de todos. Então, deixa eu apagar isso aqui. Se o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da água, que é menor que o índice de refração do vidro, quem tiver menor índice de refração tem que ter maior velocidade. São grandezas inversamente proporcionais. Logo, a velocidade da luz no ar vai ser maior que a velocidade na água, que vai ser maior que a velocidade no vidro. E aqui que tem um detalhe. Eu quero um gráfico de velocidade por tempo. Mas, gente, se todas as distâncias aqui são as mesmas, nos lugares onde eu tenho maior velocidade, então vou continuar aqui. Lembra? Distância não é igual a velocidade vezes o tempo? A velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quem tiver maior velocidade de propagação tem que gastar menos tempo, ou seja, o tempo que a luz vai gastar para atravessar aquela camada de ar é menor que o tempo da água, que é menor que o tempo do vidro. Então, como que vai ficar o gráfico? Bom, então vamos lá. Na primeira parte, que é o ar, é o lugar onde eu tenho a maior velocidade. Então, eu vou colocar aqui no topo, ó. Só que ao mesmo tempo a velocidade é grande, o tempo é pequeno. Então, olha como é que vai ficar. Se eu escolher que isso aqui é a velocidade e aqui é o tempo, como que vai ser a próxima camada? No vidro. O vidro, ele é o lugar onde ele tem a velocidade que é a menor de todas. Aliás, isso. Onde o índice de refração da água. Peraí, estou no vidro, foi mal. No vidro. O vidro é dos 3, é o que tem maior índice de refração. Logo, é o que tem menor velocidade. Então, esse cara aqui, ó, vai lá para o lugar de mais baixa velocidade. Porém, o tempo, ó, a velocidade é baixa, mas o tempo gasto tem que ser o maior de todos. Então, isso aqui, ó, tem que ser bem mais largo que esse. E aí, depois, ele vai para a água. Na hora que ele passar na água, a água está no valor intermediário entre ar e vidro. Então, a velocidade, eu vou colocar ela aqui assim, e um pouquinho mais larga. Só que, ó, tem que ser mais largo que esse aqui e menor que esse patamar aqui, ó. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Então, para ficar claro, aqui ficou
ar, aqui água e aqui vidro. Beleza? Esse tipo de questão exigiu que o aluno soubesse que índice, fração e velocidade são inversamente proporcionais e misturou um pouquinho com cinemática, lembrando que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Onde eu tenho alta velocidade, eu gasto pouco tempo. Então, nesse gráfico, era importante colocar aqui as larguras, que seria o tempo gasto para atravessar. Ok. Ô Jacques, eu aprendi que refração é aquele negócio de aproximar e afastar da normal. Verdade, é o que nós temos. Só que a maioria de vocês aprendeu só 2 casos, e na verdade tem 3 casos. Só olha aqui para o quadro agora, você já tem isso aí no seu material, você vai só completar e eu te oriento daqui a pouquinho. Então, vamos pegar aqui, por exemplo. Primeiro caso, olha aí no seu material. Quando a luz passa de um meio menos refringente, ou seja, de menor índice de fração, para o mais refringente, para o maior índice de fração. Por exemplo, imagine que esse cara vai passar do ar para a água. Então, ele está passando do menor índice, onde é aproximadamente 1, e o da água, 1,3. Do menor para o maior. O que acontece com a luz? Então, ó, vem a luz aqui assim. Chegou o raio de luz, primeira coisa que você vai fazer, desenhar a normal. Lembra lá dos espelhos? Aqui é a mesma coisa. A normal é perpendicular à superfície. E agora o que acontece? Teoricamente, a luz anda em linha reta. Ela faria isso aqui. Porém, toda vez que a luz passar do menor para o maior, a luz sofre um refractum. Refractum é do latim fratura. A luz vai quebrar. Quebrar como? Ficando mais perto da linha da normal. Ela quebra ficando aqui assim, ó. Aproximando-se da normal. E muito livro, ou melhor, muitos de vocês guardam só isso. Ah, beleza, do menor para o maior aproxima da normal, mas está faltando uma coisa no meu desenho. Você já se olhou na superfície de uma piscina ou de um lago? Você já notou que dá para ver o seu rosto refletido ali? Então, parte da luz entrou na água, mas parte da luz é refletida. Então, sempre, o que vai ter que acontecer? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, não vou colocar isso aqui. E para nós o que interessa é que esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, θi. E esse aqui, ó, é o ângulo de refração chamado θr. Você vai ter que guardar então, toda vez que a luz passa do menor para o maior índice de refração, a luz aproxima-se da normal. Consequentemente, o ângulo de refração θr é menor que o ângulo de incidência. E por último, o que acontece com a luz? Vamos chamar aqui de velocidade V1 e aqui V2. Quem tem maior ou menor velocidade? O índice de fração aqui do meio B não é maior? O meio B aqui, eu estou considerando que é água. Se o índice de refração, se NB é maior que NA, quem tem maior índice de fração tem que ter menor velocidade. Então, a velocidade, corrige aqui, ó, errei. Aqui vou chamar de VB e aqui VA. Então, a velocidade, quem tem maior índice tem menor velocidade. Então, a velocidade de B menor que a velocidade de A. Então, esse aqui é um exemplo da refração. Você vai pausar o vídeo e completar para mim aqui. Eu vou seguindo. Segundo caso, é exatamente o contrário. E se fosse o contrário da luz, em vez de vir da água para o ar, do ar para a água, aliás, viesse da água daqui de baixo para o ar. Aqui embaixo eu estou colocando a luz passando do meio mais refringente, por exemplo, vamos considerar que ela está aqui no vidro e vai passar para a água. O vidro tem índice de fração 1,5. A água, índice de fração 1,3.
Toda vez que a luz passar do maior para o menor índice de refração, então vamos lá, o que acontece com a luz? Ela está vindo aqui com uma velocidade VA. Teoricamente, a luz anda em linha reta. Porém, quando ela mudar do maior para o menor índice de refração, a luz quebra, ficando mais longe da reta normal. Ela se afasta da reta normal com uma nova velocidade VB. Lembrando, parte da luz foi refratada, parte da luz é refletida. Esse aqui é o ângulo de incidência, θi, e esse é o ângulo de refração, θr. Você vai completar para mim aqui. Toda vez que a luz passa do mais para o menos refringente, a luz afasta-se da normal, ou seja, o θr é maior que o θi. E o que aconteceu com a velocidade? Como o índice de refração de B é o menor, se NB é menor que NA, quem tem menor índice de refração tem que ter maior velocidade. Então, a velocidade de B é maior que a velocidade de A. Esses são os dois casos mais famosos. Lembrando, a maioria de vocês não são chamados da atenção de que tem reflexão também. Pessoal, se existir refração, obrigatoriamente a reflexão vai acompanhar, porque nunca a luz é 100% refratada. Parte dela obrigatoriamente será refletida. Você vai pausar o vídeo, completar isso aí para mim. E o terceiro caso, que é o seguinte. Repare que a luz aqui, ó, o raio luminoso, ele está inclinado. E se a luz viesse assim, ó, desse jeito, formando um ângulo de 90 graus com a superfície? Ou então, eu poderia colocar ela aqui assim, fez o raio de luz, tocou a superfície, desenhe a normal. A normal é perpendicular à superfície. O que já está pronto para você é esse desenho aqui, ó. A luz, quando ela está em cima da normal, ela vai passar para o outro lado? Vai. Jacques, isso é refração? Qual é a definição de refração? A luz mudar de um meio físico para outro. Então, se você pegar uma lanterna mirando de cima para baixo num lago, vai iluminar lá o fundo daquele lago, o fundo da piscina. Então, a luz chega aqui, vai passar direto. Só que agora, sem sofrer desvio. Quando o ângulo de incidência for 0 grau, o ângulo de refração também é 0 grau. Agora não tem essa de nem aproximar e nem afastar da normal. Lembrando, parte da luz tem que ser refletida. Então, ó, tem uma setinha descendo e agora uma setinha subindo, que é a luz refletindo. E aqui está descendo aqui é a luz refratada. Então, terceiro caso, que aí eu chamei assim, ó. Quando a luz incide perpendicularmente à superfície, ou seja, passando por cima da normal. Você vai completar para mim aqui, ó. A luz não sofre desvio. Tem mudança de velocidade? Se os meios são diferentes, se NA é diferente de NB, então velocidade de A é diferente de VB. Quem é maior ou menor? Depende de quem for maior ou menor índice de refração, que nesse caso aqui eu nem quis colocar. O que eu queria chamar a atenção é a geometria do problema. Bom, legal. Vamos treinar agora com um monte de exercícios. Aliás, antes, completa aí, ó, conclusão, do lado direito do material. Quando você olha aqui essas duas figuras aqui, olha para o quadro. Raio de luz incidente tem desvio. Raio de luz perpendicular à superfície não desvia. Então, conclusão, 2 pontos. Se a incidência for oblíqua, a refração é acompanhada de mudança de direção, ou seja, o desvio. O que não ocorre se a incidência for
perpendicular à superfície. Vamos completar duas figuras que são bem tradicionais, que é a aplicação do primeiro e do segundo caso. A famosa questão do peixinho, né, e do índio. Todo mundo já ouviu falar aí nas aulas de física que o índio, quando vê o peixe lá no lago, no rio, ele não mira no peixe que ele vê. Olha de onde que sai essa ideia. Tem um peixe na lagoa aqui. A luz que o peixe reflete é a luz que vem do dia lá, do sol. A luz do sol entrou na água e aqui o peixe refletindo a luz. Só que agora, pensa bem, o desenho já está semi-pronto aí para você. A luz está sendo refletida pelo peixe. Na hora que chegar na superfície, a luz vai passar agora da água para o ar. Uai, mas a água tem essa fração 1,3. O ar é 1. A luz vai passar do maior para o menor. Então, a luz afasta-se da normal. Jacques, cadê a normal? Você que tem que desenhar, viu, pessoal? A normal perpendicular à superfície aqui, ó. Quando a luz passar do maior para o menor, segundo caso, afasta-se da normal, ó. Olha o anglinho que tinha aqui. Olha o anglão que tem aqui, ó. Um olho que tiver aqui. Pergunta para esse cara, onde você está vendo peixe? Para nós, a luz sempre anda em linha reta. Esse cara que está aqui não vai achar que a luz fez esse desvio. Para ele, a luz veio daqui, ó. O peixe que ele vai ver vai estar deslocado para cima. Ele vai ver uma imagem de um peixe aqui. O índio aprendeu por experiência que, caramba, eu miro aqui, mas eu nunca acerto. Hoje a gente sabe explicar, né? Mas para ele, vou inventar aqui estava só o espírito do peixe, porque a alma dele está aqui e a carne mesmo está embaixo. Então, a gente tinha que mirar mais embaixo. Ok. Eu gosto de dar um outro exemplo. Eu acho esse exemplo muito tosco para o nosso cotidiano. Você já chegou no clube, se você tiver piscina em casa, você olha para a piscina, a impressão que a gente tem é que ela não é tão rasa, né? A gente vê o fundo deslocado para cima. Mesma coisa. Em vez de eu desenhar um peixe, agora eu posso desenhar um azulejo do fundo da piscina. Você que está aqui fora da piscina vai achar que o fundo está aqui em cima. Esse fenômeno se deve à refração. Um caso que seria também bem famoso, das estrelas. Então, eu fiz o desenho para você do Sol, e aqui está a camada da atmosfera. Nós que estamos aqui embaixo na Terra, vamos ver o Sol aonde? Então, vamos lá. A luz, o Sol emite a sua própria luz, está se propagando lá no vácuo. Na hora que entra na atmosfera, passa para o ar. O índice de fração do ar é levemente maior que o do vácuo, mas é maior. E quando a luz passa do menor para o maior, o que acontece com ela? Aproxima-se da normal. E onde que está a normal aqui? Por sua conta. Ó, a normal está aqui, ó. Perpendicular à superfície. Então, a luz vem e aproxima-se da normal. Você que está aqui embaixo, pergunta para esse sujeito, o que você está vendo? Eu estou vendo um sol, para ele a luz está vindo daqui, ó. Então, toda vez que você olha para o céu e olha, tem uma estrela ali, vou ter que pegar sua mão e descer ela um pouquinho. Eu falei, não, você está apontando para cá, mas a estrela está, na verdade, um pouco mais embaixo. No seu caderno aí, pessoal, é fundamental nas duas figuras. A imagem do peixe tem que estar acima do peixe. A imagem do sol acima do sol. Vou colocar até uma linha pontilhada aqui assim, ó. Tem que estar acima. Você não vai colocar só em cima. Tipo, o peixe de verdade está aqui embaixo e o outro vai fazer ele aqui assim, ó. Não. Literalmente um acima do outro, tá bom? Agora, você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver para mim duas questões. Essa aqui é bem tradicional e essa já é bem mais difícil. Um raio de luz vai atravessar uma camada de ar, vidro e água.
Eu quero que você desenhe para mim só os raios refratados à medida que vai atravessando isso. E aqui, um raio de luz vai atravessar uma esfera de vidro. E eu quero essa luz furando essa esfera de vidro até atravessá-la passando do outro lado. Você vai caminhar com a luz fazendo os devidos desvios, tá? Pausa o vídeo. E agora você vai assistir a correção. Então vamos lá. Primeiro, é dada uma tabela para você. O índice de fração do ar, estou arredondando, vale 1. O do vidro, 1,5. O da água, 1,3. Quando a luz passar do ar para o vidro, está passando do menor para o maior. A luz aproxima-se da normal. Onde está a normal? Perpendicular à superfície. Muita gente na época achou que a normal era essa linha aqui. Não, essa linha é a superfície que separa o ar do vidro. Agora que eu tenho aqui a normal, quando a luz passa do menor para o maior, aproxima. Então, você vai fazer a aproximação aqui assim, ó. Esse ângulo é o de incidência, esse é o ângulo de refração. Esse ângulo tem que ser menor do que esse. Beleza. Agora a luz vai do vidro para a água. Vai passar do maior para o menor. Afasta-se da normal. Onde está a normal? Está aqui, ó. Toda vez que a luz tocar a superfície, desenha-se uma nova normal. Agora, então, vamos lá. Do maior para o menor, afasta-se da normal. Olha o ângulo que tinha aqui. Olha o anglão que ficou aqui, ó. O ângulo ficou maior. Esse aqui, a luz vai passar do ar, o enunciado mostra que é vidro. O índice de fração do vidro é 1,5. E o do ar é 1. Então vamos lá. Do menor para o maior, aproxima-se da normal. E onde está a normal aqui? Você não vai ser trouxa de fazer, a normal é aqui, ó. Não. Em nenhum momento eu disse que a normal é vertical. A normal é perpendicular à superfície. Só que agora a superfície é uma esfera. Lembra da primeira aula de reflexão? Toda vez que eu tiver uma superfície esférica, onde está a normal, hein? Perpendicular à superfície e passa pelo centro da esfera. A normal aqui, ó, ela está passando pelo centro. Ela está aqui, ó. Agora que eu tenho isso, a luz vai passar do menor para o maior. Aproxima-se da normal. Olha o anglão que tinha, olha o anglinho bem menor. Chegou aqui, cadê a normal? Perpendicular à superfície, passando pelo centro. A luz agora vai passar do vidro para o ar, do maior para o menor, afasta-se da normal. Vem para cá. Jacques, por que você não fez isso aqui? Uai, não ficou esquisito, não? Parecendo que a luz bateu no espelho e refletiu? Não pode. Outra coisa, gente. Sempre a luz vai estar dos dois lados da normal. Repare que se a normal está aqui, ó, eu tenho aqui um lado à esquerda e um lado à direita da normal. Olha a normal aqui. Eu tenho uma luz acima da normal e uma luz abaixo da normal. Olha aqui, uma luz abaixo e acima da normal. Aqui, abaixo e acima. Sempre tem que ter luz dos dois lados da normal. De novo, aqui é um ângulo pequenininho e aqui é um ângulo grandão. Sempre o ângulo, tá? É entre o raio luminoso e a normal. Legal. Pessoal, pode cair a refração no nível puramente matemático. Aí é só fazer conta. Você vai ter que lembrar de uma equação que é conhecida como lei de Snell. Só olha para o desenho aqui, ele já está pronto aí no seu caderno. Se vier um raio de luz aqui, passando por um meio 1, formando um ângulo de incidência θi. O seu material eu chamei de θ1, eu quero que você troque. Põe a θi, aproximou da normal, fez aqui um outro ângulo, θr. O seu material está θ2.
Só para manter a mesma nomenclatura da aula do quadro anterior. O que diz a lei de Snell? A lei de Snell vai relacionar o índice de refração do material, N1, N2, com os ângulos de incidência e de reflexão. Você vai colocar no retangulinho aí do lado, N1 vezes o seno do ângulo de incidência, isso é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Decoreba, tá? Como é que cai isso em prova? Literalmente, substituição de fórmula. O cara está só exigindo do aluno o decoreba mesmo. Então vamos ler aqui a questão. Dispõe-se de uma cuba semicircular que contém um líquido transparente imersa no ar. Um raio de luz monocromática incidente e o respectivo raio refratado estão representados na figura ao lado. Calcule o índice de refração do líquido. Então vamos lá. Ele já fez o desenho para nós. Vem um raio de luz aqui, sofre um desvio e passa para cá. Ele quer o índice de refração do líquido. Primeiro, quais são os ângulos? Ó, veio o raio de luz aqui, tocou na superfície do líquido, desenhe a normal. Aqui, ó, perpendicular à superfície aqui, ó, que separa os dois. Beleza, então aqui está normal. E agora, olha qual é o ângulo de incidência. Repare que daqui até aqui tem 90 graus. E ele dividiu isso em 6 partes iguais. Aqui embaixo também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 dividido por 6 é 15, né? Cada pedacinho desse é 15 graus. Qual é o ângulo de incidência aqui? Lembrando que o ângulo de incidência é o ângulo entre o raio luminoso e a normal. Esse é o ângulo de incidência. Se você olhar bem aqui, ó. 15 mais 15 mais 15. Aqui é 45 graus. E qual que é o ângulo de refração? É o ângulo entre o raio luminoso e a normal. São esses dois tracinhos aqui, ó, esses dois pedacinhos aqui. 15 mais 15, isso aqui é 30 graus. Então, o que eu tenho? A luz está vindo aqui, se propagando no ar, e vai entrar nessa gotícula de água. Aliás, ele fala que é água na gotícula de um líquido. E ele quer o índice de refração do líquido. Então, vamos lá. E, ó, a luz vai vindo aqui, ó, do ar para o líquido. Então, N do ar vezes o seno do ângulo de incidência. Isso é igual, vai passar para o líquido. Índice de refração do líquido vezes o seno do ângulo de refração. Índice de refração do ar, ele deu no enunciado, vale 1. Seno do ângulo de 45 graus. Isso é igual N do líquido, não sei. Seno do ângulo de refração, 30. Seno de 45 não é raiz de 2 sobre 2? 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a N do líquido. Seno de 30 graus não é meio? O 2 corta com 2, você vai ter então que o índice de refração do líquido é raiz de 2. É mais ou menos 1,4. Tranquilo. Tem um fenômeno que envolve refração e reflexão simultaneamente. O fenômeno da chamada reflexão total. Tem livro que vai chamar de reflexão interna total. Só acompanha. O desenho que está aí no seu material, ele está só o introdutório, do jeito que está aqui. Presta bastante atenção. Depois você pausa o vídeo e completa para mim. Olha para o quadro. Eu tenho uma lâmpada no fundo de uma piscina. E aí o raio de luz vai se espalhar para todos os lados. Por exemplo, imagina que vem um raio de luz aqui assim, ó. Desenha normal, que já está desenhado para você aí. Então está aqui a normal. Quando a luz passar da água para o ar, a luz não está passando do maior para o menor índice de refração? O que ocorre com ela? Afasta-se da normal. Só que vai afastar bem pouco. Você vai entender daqui a pouquinho. Lembrando, parte da luz é refratada,
parte da luz é refletida. Ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ô Jacques, mas se a luz viesse aqui assim, ó. Olha o que mudou em relação ao anterior. Olha o anglinho que tinha aqui. Olha o ângulo agora. Não está maior? Quanto maior é o ângulo de incidência, usando essa equação, a gente consegue provar. Aqui vocês só decorar, ou então acredite em mim. Quanto maior é o ângulo de incidência, maior é o ângulo de refração. Ou seja, a luz daqui para cá afasta-se da normal. Nessa nova situação, vai se afastar mais ainda. Então, a luz vai ficar mais deitada. Ainda tem reflexão? Sim, sempre tem reflexão. E agora a gente vai fazendo isso de novo. Ó. E se a luz viesse aqui assim? Vai passar da água para o ar. O que acontece com a luz? Afasta-se da normal. Só que você já entendeu o que vai acontecer. Olha a luz, o que ela está fazendo? Ela está deitando, deitando. Vai chegar uma hora que ela vai deitar o máximo que pode, que é a luz passando por cima da água aqui assim, ó. Quando isso acontecer, o desvio é o maior possível, é o ângulo de 90 graus. Quando eu tiver um desvio de 90 graus, a gente fala que a luz atingiu o ângulo limite. Esse ângulo aqui de incidência é chamado de θL. O ângulo limite só ocorre quando a luz desvia 90 graus. Tem reflexão? Tem reflexão. E agora a parte final, que é a que interessa. E se a luz vier aqui assim? Daqui para cá, do maior para o menor, tem que afastar da normal. Ô Jacques, mas já afastou o máximo que pode, que é 90 graus. E agora, vai afastar mais ainda? É esse que é o ponto agora. Não vai afastar mais. Por quê? Porque, na verdade, a luz nem passa para o outro lado. Já que ela não pode afastar mais, a luz só vai refletir, ó. Antes eu tinha parte da luz refratada e parte da luz refletida. Agora eu tenho somente luz refletida. É isso aqui que a gente chama de reflexão total. Duas coisas que você vai ter que guardar. É isso que cai muito em prova. Qual é a condição necessária para ter reflexão total? Duas. A luz tem que tentar, está se dirigindo melhor, do maior para o menor índice de refração e o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Para ter reflexão total, essas duas coisas têm que caminhar juntos. A luz se dirigindo do maior para o menor e ultrapassar o ângulo limite. Beleza? Você pausa o vídeo, completa aí para mim, que a gente vai ver uma aplicação famosa desse negócio, que é na fibra ótica. Completa para mim a frase que está aí, ó, debaixo da figura da reflexão total. Só ocorre reflexão total quando a luz tenta passar do meio mais refringente para o menos refringente. E quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Beleza. Vamos lá, aplicação da reflexão total. São dois casos. O mais tradicional de todos de prova, a fibra ótica. Fibra ótica, pessoal, é um fio. Você concorda que um fio, que você está acostumado, fio de eletricidade, o núcleo dele é de cobre e ele é revestido por uma capa de plástico. Então, olhando aqui assim, ó, a minha mão, o meu braço aqui, representaria o fio e a pele seria, a roupa, melhor, seria o revestimento do fio. A fibra ótica, de que ela é feita? Ela é feita de vidro, tá? Só que em vidros diferentes aí. E ela é revestida por dois materiais diferentes. Um núcleo transparente de vidro
E um revestimento também transparente, tá? Se você pegar uma fibra ótica por aí, hoje é muito comum o pessoal usar fibra ótica na internet. Se você conseguir com um técnico, me dá um pedacinho de fibra ótica, arranca aqueles plásticos de lá, você vai ver que é um treco bem transparente. Você já viu, inclusive, a fibra ótica em abajur? Abajur não, é adorno. O pessoal enfia o treco na tomada e é um negócio que parece uma árvorezinha assim, ó. E na hora que você liga, só a pontinha que está brilhante. O que está acontecendo para só a pontinha brilhar? Olha aqui no quadro. Eu tenho um núcleo de material vidro revestido por um outro material também transparente de vidro. A luz, quando entra nesse núcleo, o que vai acontecer? Uai, teoricamente ela vai caminhando aqui e como é tudo transparente, teoricamente teria que atravessar. Porém, tem um detalhe. Esse revestimento é feito de um material diferente, de forma que a luz, ao bater aqui, vai sofrer reflexão total. Ela não atravessa, bate aqui, reflete totalmente de novo, até sair do outro lado. Você vai ter sucessivas, ocorrem sucessivas reflexões totais. E aí a pergunta mais tradicional da prova: quem tem maior índice de refração? Uai, maior índice de refração? O que eu acabei de digitar para vocês? A luz, para ter reflexão total, ela tem que tentar passar do maior para o menor. A luz, ó, repare que ela entrou aqui no núcleo. Ela quer sair do núcleo. A luz está se dirigindo, até uma outra palavra que a gente pode usar, se dirigindo de um meio para outro. Sofreu reflexão total, então ela está se dirigindo do maior para o menor. Ou seja, o índice de refração do núcleo é maior que o índice de refração do revestimento. Você vai colocar isso para mim nesse retângulo que está aí ao lado. Você completa a figura para mim, da luz batendo, refletindo várias vezes até sair do outro lado. E no retângulo você coloca isso aqui. Beleza. Um outro fenômeno, que é o fenômeno das miragens. Aqui no Brasil, a miragem mais famosa que a gente tem é aquela do asfalto que parece que choveu. Você está andando na estrada, aí você olha ali na frente e você vê que, caramba, o asfalto está molhado. Só que quando você vai caminhando, você vai notando que esse molhado desaparece. E ele passa para lá na frente. O que é esse molhado que você está vendo? Olha aqui. O asfalto está recebendo a luz do sol. O asfalto ele sempre fica mais quente. E aí o que acontece? Você concorda que as camadas de ar que tiver em contato com o asfalto vão ter temperaturas maiores? Pensa bem, você ligou a frigideira, põe a mão. À medida que você põe a mão, essa mão de baixo é a frigideira ligada no fogo. Se você for baixando a mão, aproximando da frigideira, você não vai notando que o ar vai ficando mais quente à medida que você vai aproximando da frigideira? É a ideia mesma. Perto do asfalto, a camada de ar que está ali está em contato com algo em alta temperatura. Então a temperatura aqui é maior. E à medida que eu vou afastando do chão, a temperatura vai diminuindo. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde, de cima para baixo, aproximando do asfalto, a temperatura aumenta. E aí vai uma informação importante. Quando você tem gases, quanto maior é a temperatura, menor é o índice de refração. Eu quero que você guarde isso. Temperatura aumenta, logo o N diminui. Por causa disso, você vai colocar nesse retangulinho que dessas camadas aqui, o índice de refração de A é menor que o de B, que é menor que o de C, que é menor que o de D, que é menor que o de E. Tá, e daí? O desenho já está pronto.
Se vier um raio de luz aqui assim, ó, o que vai acontecer à medida que ele vai passando para camadas mais próximas da origem, do solo? Você vem aqui, desenhando a normal porcamente aqui. Daqui para cá, está passando do maior para uma camada com menor índice de refração. A luz afasta-se da normal. Daqui para baixo, afasta-se mais. E à medida que a luz vai descendo, aproximando do asfalto, vai ficando camadas cada vez mais quentes, com menor índice de refração. E quando a luz se dirige do maior para o menor, ela não tem que afastar da normal. Então eu vou desenhando aqui, ó, vai afastando, afastando, até que chega uma hora que ultrapassa o ângulo limite. E a luz sofre reflexão total. E aí, aqui o meu desenho ficou muito ruim. No seu desenho aqui, eu fiz uns desenhos. O seu desenho ficou mais enxuto. Então a luz vai ficar aqui assim, ó. Gente, eu vou ficar errado aqui o meu desenho, só para caber no quadro. A luz vem aqui, ó. Sofre reflexão total e depois vai subindo. Repare, a luz não chega no chão. Jacques, e daí? Gente, se a luz chegasse no chão, você veria o chão. Quando a luz reflete nessa camada de ar que está bem quente, ela funciona como um espelho. E a superfície, quando ela fica espelhada, ela tem esse formato prateado, que é o que você vê num banheiro, por exemplo. Então, quando você vê aquele asfalto molhado, se tivesse jeito de você parar o carro no acostamento e olhar direito, você vai notar que aquele molhado está refletindo, inclusive, o céu. Você vai conseguir ver nuvens refletidas, carro que estiver passando por ali, você vai ver o carro de cabeça para baixo, tá? Você vai ver um espelho no chão, tá? E aí, você vai completar esse desenho aqui, ó. Os desertos, né? Tem muito isso, essa figura aqui. Aliás, isso aqui já caiu no Enem, eles chamam de Fata Morgana. Você tem aqui o cara num ambiente desértico, areia muito quente aqui embaixo, a luz que sai da árvore, à medida que vai aproximando do solo, vai afastando-se da normal, do jeito que é esse desenho, afasta, afasta, até que sofre reflexão total. Não toca a areia e vem para cá, ó, para o olho dessa pessoa. Aí você pergunta para ela, o que ela está vendo? Uai, ela está vendo um espelho no chão. E se ela vê um espelho no chão, para ela, essa árvore será vista aqui assim, de cabeça para baixo. Se você digitar no Google miragens, você vai ver várias fotografias disso que já tiraram por aí, tá? No desenho do material, você vai completar para mim essa parte aqui, ó, do raio de luz, né? Esse aqui já está desenhado, e aí você prolonga esse raio e faz aqui a imagem da mesma altura do objeto, tá? É como se o chão virasse um espelho plano, tá bom? Uma aplicação famosa da refração é as lentes. Muito parecido com aquela aula de espelhos, agora a gente vai ter com as lentes. Lembra que lá nos espelhos a gente tinha espelho côncavo e convexo? Aqui a gente vai ter as lentes de bordas finas ou convergentes e as lentes de bordas largas ou divergentes. Então aqui, ó, eu tenho lentes de vidro, por exemplo, e repare que as extremidades das lentes são fininhas, mais finas do que o miolo da lente. Essas lentes a gente chama de bordas finas. E que daqui para frente eu vou representar assim, ó. Uma setinha com as pontas nas extremidades. E essas lentes, elas têm uma característica. Ela é chamada de lente convergente. Por que convergente? Porque a luz, quando atravessa essa lente, os raios luminosos convergem, vão se cruzar lá na frente. Então aqui, ó, lente convergente. Já a lente de bordas grossas, as extremidades são mais largas que o miolinho. Essas lentes, bordas largas ou bordas grossas,
Daqui para frente eu vou representar assim, ó. É aquela setinha com as extremidades invertidas. Então fica aberto, assim, ó. E a característica mais importante, as bordas largas, quando a luz atravessa a lente, os raios luminosos se afastam uns dos outros, divergindo. Então a luz vem aqui, ó, e se afasta. Aqui é uma lente divergente. E aqui, pessoal, lembra lá aqui nos espelhos, você tinha lá o espelho, né? O eixo principal, e aí tinha o vértice, o foco e o centro. Aqui é um pouquinho diferente. Toda lente tem um foco, só que como a lente, igual o meu óculos, por exemplo, o meu óculos, ele pode ser visto pelos dois lados. A lente sempre funciona dos dois lados. Então, toda lente, diferentemente do espelho, no espelho você só tinha um foco de um lado do espelho. Na lente você tem um foco dos dois lados. Então, aqui, ó, foco, foco. Lá nos espelhos eu tinha o centro. Aqui a gente não fala centro da lente, a gente fala o 2F, é o dobro. Lembra que o foco era metade do centro? Ou o centro é o dobro do foco? Aqui eu vou chamar de 2F apenas. E o cruzamento dessa linha do eixo principal ou eixo óptico com a lente, bem nesse miolinho aqui, a gente chama de centro óptico. Você vai fazer isso para mim, só nessas figuras aqui, ó. Pega as duas primeiras lentes e bem no miolinho dela, você vai puxar uma setinha e escrever centro óptico. Centro óptico. Tá, e o que você vai ter que saber? Lembra daquele negócio lá dos espelhos? Raio de luz que vem paralelo, reflete passando pelo foco e blá, blá, blá. Aqui é a mesma coisa. Então, olha, acompanha. Raio de luz que vem paralelo, atravessa a lente, converge, passando pelo foco. Repare que aqui eu tenho uma lente de bordas finas. Depois, raio de luz que passa, e se fosse o contrário? Vindo aqui, ó, passando pelo foco, não sairia paralelo? Se o raio de luz, então, vier aqui assim, ó, passando pelo foco, atravessa a lente paralelo. Esse desenho já está pronto aí no seu material. E se a luz, isso eu queria chamar a atenção, passar pelo centro óptico, não sofre desvio. Passa direto. E se a lente for divergente? É o mesmo princípio. Você tem um foco de cada lado e o 2F. E aí, olha só, do jeito que está aí no seu material, raio de luz que vem paralelo aqui, ó. Para onde que ele vai? Diverge. Então, a luz que estava vindo aqui assim, se afasta. Diverge. Diverge como? O prolongamento passa pelo foco. E se fosse o contrário, a luz aí, ó, eu fiz ela vindo, mirando no foco do outro lado, ó. A luz que está mirando no foco diverge paralelo ao eixo principal. E se a luz passar pelo centro óptico, não sofre desvio, qualquer que seja o ângulo. Esse desenho está pronto e as frases já estão prontinhas aí para você. O que me interessa são os casos. Assim como a gente tinha 5 casos para espelho côncavo, agora a gente tem 5 casos para lente convergente. O desenho vai estar pronto para vocês. Vocês só vão completar para mim os quadros. Então acompanhe aqui comigo. Primeiro caso, o objeto está a uma distância que é maior que o 2F. Então o objeto está aqui, ó. Onde que forma a imagem? Raio de luz que vem paralelo, atravessa passando pelo foco. O que passa pelo foco sai paralelo. Jacques, o desenho, o material está diferente. Lembra? Eu tenho 3, eu posso usar qualquer um dos 3. Se eu pegar um raio de luz passando pelo centro óptico, não sofre desvio.
De qualquer forma, todos eles cruzam no mesmo ponto. Aqui está a minha imagem, que você vê que ela é menor do que o objeto, invertida e foi formada pelos próprios raios refratados. Essa imagem ela é real. Você vai completar, eu vou apagar a figura porque ela já está pronta aí para você. Você vai completar para mim aí, ó. A imagem então, primeiro, menor do que o objeto, ou seja, HI é menor que HO, está invertida em relação ao objeto, foi formada pelos raios refratados, não teve nenhum prolongamento, então a imagem é real. Lembrando, imagem real é aquela que pode ser projetada em uma tela. E você vai notar que a imagem, olha aí na figura, está entre F e 2F. Então, DI é maior que F, menor que 2F. E o mais importante, pessoal, o vestibular gosta muito de aplicação disso aqui. Onde no nosso cotidiano a gente tem uma lente que faz as imagens ficar desse jeito. Máquina fotográfica. O olho humano, qualquer olho, mesma coisa. Eu olho para uma sala inteira e cabe tudo num olhinho de 2 centímetros de diâmetro. Como é que faz isso? Tem uma lente no nosso olho, que é o cristalino, que funciona como uma lente convergente, que pega tudo que está aqui fora, projeta no fundo do meu olho, lá na retina, uma imagem pequenininha e de cabeça para baixo. O cérebro vai e desinverte isso para nós, para a gente ver como se fosse tudo de cabeça para cima, tá? Então, aplicação máquina fotográfica. Quando eu tiro foto de uma paisagem, cabe tudo no filme, né? Na tela de celular. Máquina fotográfica, olho, são os 2 exemplos mais famosos, tá? Segundo caso, objeto em cima do 2F. Então, o objeto está aqui, ó. Onde vai formar a imagem? Raio de luz que vem paralelo, refrata, convergindo, passando pelo foco. O que passa pelo foco, atravessa, sai paralelo. Se eu pegar um raio de luz passando pelo centro óptico, não sofre desvio, tanto faz. Olha onde dá a imagem. Exatamente em cima do 2F do outro lado. A imagem que era menor, agora já está do mesmo tamanho. Então, você vai completar para mim que a imagem agora é... A imagem é igual, ou seja, HI igual a HO, continua invertida, ainda formada pelos próprios raios refratados, então a imagem é real. A imagem está em cima do 2F, então DI igual a 2F, e só. Não tem nenhuma aplicação prática para isso, tá? Terceiro caso. Vocês estão notando que o objeto está ficando cada vez mais perto do espelho, da lente, né? Então, vamos colocar o objeto aqui agora. Entre F e 2F. Onde vai formar a imagem? Raio de luz que vem paralelo, converge passando pelo foco. O que passa pelo foco, sai paralelo. Ou o que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Olha onde vai dar a imagem. Vai dar grandona, lá atrás. A imagem agora, que era menor, igual, agora já está o quê? Maior do que o objeto. Então, a imagem é maior, HI maior que HO, continua invertida, formada pelos raios refratados. Então, a imagem é real. Repare onde está a imagem. Está depois do 2F. DI maior que 2F. E a parte que me interessa. Onde no nosso cotidiano a gente tem uma lente que faz as imagens ficarem grandonas? Ah, é a lupa. Não.
Lupa não, você não, quando brinca com lupa, você nunca vê as coisas de cabeça para baixo. O único lugar que tem imagens grandes, mas que fica de cabeça para baixo, está no cinema. Todo projetor. Quando você está numa sala de aula e algum professor projeta uma imagem, não sei se você sabe, lá no projetor roda tudo de cabeça para baixo, para que na tela saia de cabeça para cima e grandão, tá? Então, a aplicação mais famosa, a aplicação projetores. Quarto caso, essa é previsível, né? Objeto em cima do foco. Adivinha o que vai acontecer? Raio de luz que vem em paralelo, passa pelo foco, que passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Os raios são paralelos. Bom, e aí? Ah, não está se cruzando. Prolonga. Se você prolongar, você vai notar que não cruza também. Duas opções. Ou vão falar que não forma imagem, ou vão falar que a imagem está no infinito. Então, no retangulinho aí, você vai colocar: não existe imagem. Ou imagem no infinito. E o quinto caso, você já percebeu que quando você usa uma lupa, você coloca a lupa bem pertinho do objeto? Pois é. Agora o objeto vai estar a uma distância que é menor que o foco, entre o foco e a lente. Vamos colocar o objeto aqui assim, ó. Olha como é que vai ficar. Raio de luz que vem em paralelo, converge e passa pelo foco. Raio de luz que passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Olha os dois raios luminosos. No de cima, no quarto caso, eles eram paralelos. Agora não, eles estão abertos. Nunca vão se cruzar do lado de cá. Porém, se você prolongar os raios refratados, eles vão se cruzar em algum lugar atrás do objeto. A gente fala então que agora a imagem ela é virtual. Então aqui, ó, a imagem é maior do que o objeto, ou seja, HI maior que HO, não está invertida, agora ela é direta. Formada pelos prolongamentos, ela é virtual. Jacques, onde que vai estar a imagem? Em qualquer lugar atrás do objeto. O fato é que DI é maior que DO, sempre. E a aplicação mais famosa é a lupa, né? A aplicação lupa. Ou lente de aumento. 5 casos para a lente convergente e só tem um caso para a lente divergente. Pessoal, para a lente divergente só tem um caso, bordas largas. Então, vamos repetir aqui, ó. F, 2F, F, 2F. Para qualquer DO, qualquer que seja o local onde você colocar o objeto, o resultado encontrado tem que ser o mesmo. Se eu colocar ele aqui assim, ó, onde que vai formar a imagem? Então, vamos lá. Imagine que isso aqui seja uma vela, raio de luz que vem em paralelo, diverge, vai para fora. O prolongamento passa pelo foco. Depois, eu fiz aí no seu desenho um raio de luz passando aqui pelo, deixa eu ver, pelo centro óptico. Não sofre desvio. Repare que os raios nunca vão se cruzar. Não cruzou? Prolonga. Esse eu já prolonguei. Vou prolongar agora esse raio aqui. Prolongar vai ficar em cima dele mesmo. Ó. Aqui está o cruzamento. Você vai ter uma imagem bem pequenininha. Aí, ó. Você vê que a imagem fica entre o foco e a lente. A imagem é
menor que o objeto, HI menor que HO, não está invertida, ela é direta, formada pelos prolongamentos, então ela é virtual. Sempre a imagem vai estar entre o foco e a lente, ou seja, DI é menor que F. E onde tem no nosso cotidiano uma lente divergente? Porta do apartamento, em geral, tem uma. O olho mágico. Quando você olha pela porta, você vê todo mundo do outro lado, pequenininho e de cabeça para cima. A aplicação mais famosa é o olho mágico. Pessoal, tem muita prova que pede só isso. Agora, tem outras que vão pedir a matemática. Calcule. Lembra daquela equação 1 sobre F igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI lá dos espelhos? A mesma equação aqui para nós. Então, vamos completar o quadro que está aí já prontinho para você no seu material. Coloca para mim. Aí, ó, equação analítica das lentes. 1 sobre F é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Lembrando da versão paulista, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não gosto muito dessa. Tem uma convenção de sinais para isso aqui. No seu material já está pronto aí, ó. Toda vez que a lente for convergente, o foco é positivo. Lente convergente. Se a lente for divergente, o foco vai ser negativo. Foco negativo, lente divergente. DI. Quando a imagem for real, DI é positivo. Quando a imagem for virtual, DI é negativo. E por último, a equação do aumento. O aumento tem duas equações. HI sobre HO, altura da imagem dividido pela altura do objeto, ou menos DI sobre DO. Juntando todo mundo, HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. Lembrando, existe uma convenção aqui para as alturas. Lembra que a imagem pode ser direta ou invertida? Toda vez que a imagem for direta, o HI é positivo. Então, ó, já só completar aí de baixo. HI positivo, imagem direta. HI negativo, imagem invertida. Pessoal, esse tipo de questão aqui, o que a gente viu nos espelhos, mesma coisa, tá? Então, eu coloquei só um exemplo para a gente treinar. Você vai pausar o vídeo e tentar resolver essa questão que eu vou resolver agora para vocês. Então, vamos lá. Pretende-se, grifa, projetar. Só de falar que é projetado, então eu já sei que a imagem é real. E outra, se é real, tem que ser invertida. Olha todos os casos que estão aí no seu material. Toda imagem invertida é necessariamente real. Então, ó, pretende-se projetar em um anteparo a imagem nítida de um objeto real ampliada 4 vezes. Para isso, utiliza-se uma lente esférica, cuja distância focal tem módulo 20 centímetros. Determine a distância do objeto à lente e a distância do anteparo à lente. Ou seja, determine a distância ele quer DO e a distância do anteparo à lente. Ou seja, o anteparo é onde fica a imagem, ele quer DI. Então, vamos lá. Primeiro, a imagem ela é projetada. Se é projetada, é real. Se é real, é necessariamente invertida. A única lente que produz imagem real invertida são as lentes convergentes. Então, eu já sei que o foco tem que ser
positivo. Beleza. Então, se você pegar a fórmula, 1 sobre F igual 1 sobre DO mais 1 sobre DI. 1 sobre mais, né, positivo, ele deu, o foco é 20 centímetros. 1 sobre 20 igual 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Não ajudou muito, né, pessoal? Você não tem nem o DO nem o DI. Não deu? Não apaga não, deixa assim. Você tem outra fórmula. Ele falou que amplia 4 vezes. Então, peraí. HI sobre HO é menos DI sobre DO. Ampliar 4 vezes, não vai ficar 4 vezes maior? Então, eu já sei que HI é 4 vezes HO. Só que tem uma pegadinha. A imagem é invertida. Perceba, só decorar a fórmula não adianta. Imagem invertida, o HI é negativo. Então, HI é menos 4HO. Então, fica menos 4HO sobre HO é igual a menos DI sobre DO. HO corta com HO, menos corta com menos, eu vou ter que DI é 4 vezes o DO. Você vai pegar isso e jogar lá. Então ficou como? Um sobre 20 é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. DI, 4DO. Então fica 1 sobre 20 igual MMC de DO e 4DO é 4DO, né? 4DO por DO, 4 vezes 1, 4. Mais 4DO por 4DO, 1 vezes 1, 1. Faz as contas. Distância do objeto vai dar 20 vezes 5, 100 dividido por 4. Isso dá 25 centímetros. Essa é a distância que o objeto está da lente. Gente, não sei se você já percebeu, isso aqui é o terceiro caso, olha no material aí. E quanto que vale DI? Logo, DI não é 4 vezes DO? Então, DI é 4 vezes 25 centímetros, que vai dar 100 centímetros. O anteparo é o local onde é projetada a imagem. Então, a distância do anteparo à lente é a mesma coisa que calcular a distância da imagem. Resposta, 100 centímetros.